Eu, eu, Evani, Evani, creio creio que Cristo que Cristo vai incorporar incorporar no seu servo no seu servo Elias Elias Joanã Joanã para pelejar pelejar contra a besta contra a besta, e a imagem da besta. imagem da besta. E dá o último Da última, convite convite, de misericórdia misericórdia, às nações. ações. Amém Amém. e amém. Amém. Louvado seja o nosso Pai eterno. Amém e amém. Amém. Eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei no corpo o que não é meu. Elias Joanã, santifica o teu corpo, porque Cristo vai incorporar em ti. Então se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Este é o mistério que se cumprirá nos dias da voz do sétimo anjo, quando Cristo incorporará em seu servo, em Elias Joanã. Eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei no corpo que não é o meu. Elias Joanã, santifica o teu corpo, porque Cristo vai incorporar em ti. Então se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Este é o mistério que se cumprirá nos dias da voz do sétimo anjo. Que a paz de Cristo habite em vossos corações, não só hoje, mas eternamente. Amém. Deus tem uma mensagem fora da ordem comum, ou seja, fora dos templos, fora das Babilônias, a qual viraram morada de demônio, de acordo com Apocalipse 18, 1 a 4. Fora da ordem comum, fora das igrejas, até porque o Pai Eterno agora manda, como última mensagem, como último convite de misericórdia, Apocalipse 18, 4, saia dela, povo meu. Deus está cingindo os seus servos, os 144 mil discípulos em toda a face da terra, para dar o último convite de misericórdia a cada um de nós. E esse último convite, ele soa, é claro, de forma como foi no dilúvio, ameaçadora, chamando a nossa atenção, a nossa atenção para a palavra. Assim como no dilúvio Noé estou com os homens naquela ocasião que se arrependessem, pois o Criador ia mandar o dilúvio. Porém a maioria não acreditou, mas o que nos anima nesses últimos dias é que uma grande multidão, influenciada pela mensagem de Cristo, por intermédio dos 144 mil discípulos em toda a face da terra, uma grande multidão vai receber o discernimento atual e vai se posicionar de maneira varonil, destemida e corajosa ao lado do nosso Pai Eterno e ao lado do nosso irmão eterno. Mas, para tanto é necessário que nós dê atenção, que nós considere, que nós ouça, que nós entenda, como diz Pedro, fazemos bem entender a palavra profética como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Estamos vivendo uma situação tenebrosa no nosso mundo, pois os dominadores do mundo tenebroso, como diz Paulo em Efésios capítulo 6, voltaram ao controle mundial de novo. Para tanto, eu vou explicar para vocês como é, como João revelou em Apocalipse 17, acerca do domínio da besta, do Apocalipse 17, que não é aqui um sentido pejorativo de xingar. Besta, animal, em Apocalipse 7, em Daniel 7,17, quer dizer poder, rei ou reino. Então aí, eu vou explicar para vocês o que João fala lá em Apocalipse 17. Disto depende a nossa salvação, nós entender essas coisas, pois o nosso Pai Eterno nos ama, nosso Pai Eterno quer que nós considere o grande amor dele,
Pois grande foi a condescendência do nosso Pai Eterno em enviar seu Filho para morrer, para que os homens pudessem ter esperança de vida. Mas é necessário que demos ouvido ao que Deus fala por intermédio dos seus servos, os 144 mil. E diante de vocês está um aqui dos 144 mil discípulos de Cristo, que Ele está treinando, que Ele está consolidando, para estar dando a mensagem que nós precisamos entender. Portanto, João diz lá, em Apocalipse 17, que vi uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. E então João diz que, aí João viu essa cena, também viu uma mulher prostituta montada nessa besta de 7 cabeças. O que isso significa? Hoje eu vou explicar para vocês o que significa. Mas o que foi revelado para João, as 7 cabeças, os 10 chifres, o que significa? Os 7 montes, as 7 cabeças, foi explicado para João que são 7 montes. Mas também foi explicado para João que são também 7 reis. As 7 cabeças são 7 montes, mas também foi explicado que são 7 reis. O que isso tem a ver? Para nós entender agora, para nós não adorar essas 7 cabeças, e para nós não adorar esses 10 chifres, que são os 10 reis agora modernos. Então nós precisamos entender, para nós, porque o grande conflito agora se desfecha também no aspecto da adoração. Então a gente precisa entender para a gente não adorar esses poderes. Aqui, sobre os 7 montes, sobre as 7 cabeças, aqui nós vamos explicar o que significa os 3 aspectos do sistema papal. Porque aqui João está falando do poder que dominou a Terra no período da Idade Média de 538 a 1798. Então aqui é importante nós entender esse aspecto. Os 3 aspectos do sistema papal. O primeiro aspecto que já passou. O segundo também que já passou. E nós estamos vivendo agora no terceiro aspecto dessa besta de 7 cabeças, que está apoiada pelos 10 chifres. Eu vou explicar para vocês quem são as 7 cabeças e quem são os 10 chifres. Que está, e também sobre os 3 aspectos do sistema papal. O primeiro aspecto foi o que sucedeu no período da idade chamada Idade Escura, a Idade Média. O período de 538 até 1798. Foi nesse período, o período que João diz que a besta que era. O que aconteceu no primeiro aspecto foi o que João viu lá. A besta, uma mulher prostituta embriagada com sangue de santos, com o cálice transbordante de abominação. Esse cálice transbordante de abominação representa as imundícias do sistema papal. Representa as doutrinas imundas do sistema papal, com o qual ela dominou os 7 reis na Europa, de 538 até 1798. Aqui explicando aí no primeiro aspecto, a besta que era, que dominou, onde matou, o sistema papal matou mais de 100 milhões de cristãos. E como no ponto de vista humano parece que Deus tinha esquecido dos seus filhos, mas não esqueceu, então por isso que na 7ª praga do Apocalipse 16, Deus vai se lembrar desses atos iníquos do sistema papal para dar-lhe o cálice da sua ira. Para dar o cálice da sua ira. Aí, para cumprir os 1260 anos, o que sucedeu em 1798, quando cumpriu os 1260 anos,
de acordo com Daniel 7,25, o que aconteceu? O Napoleão Bonaparte mandou o general Berthier prender o Papa Pio VI. Aí cumpriu o que está lá em Apocalipse 13. A cabeça do sistema papal foi golpeado de morte. Porque o que estava determinado por Deus era que o sistema papal iria durar 1260 anos. Quando se cumpriu os 1260 anos, foi o período em que Napoleão Bonaparte mandou o general Berthier prender o Papa Pio VI. E também cumprindo o que está lá em Apocalipse capítulo 10. Quem leva para cativeiro, como o papado levou para cativeiro, os cristãos, colocando nas viúvas negras, colocando nos catafalsos, colocando nas fogueiras para ser queimado. Então assim também, como diz lá em Apocalipse, quem levou para cativeiro também vai. Matou alguém a espada, também necessário é que seja morto. Assim aconteceu em 1798, foi golpeado. Mas a João foi revelado que a ferida seria curada. E a cura da ferida já é o segundo aspecto do sistema papal. E esse segundo aspecto se cumpriu no período de 1798 até 2013. Aqui já estou falando para vocês do segundo aspecto do poder papal. Só que nesse segundo aspecto, João diz que é a besta que não é. Como assim não é? Porque de 1798 até 2013, o papado não dominou, não teve poder. Porém, foi a partir de 1929, com o Tratado de Latão, que o papado passou a ser considerado rei. Antes de 1929, o papado era chamado de bispo. Só que depois de 1929, com o Tratado de Latão, o papado passou a ser chamado de rei. Daí porque diz que as 7 cabeças são também 7 reis. E eu vou dizer para vocês quais são os 7 reis de 1929 até 2013. Primeiro rei, Pio XI. Segundo rei, papal, Pio XII. Terceiro rei, João 23. Quarto rei, Paulo VI. Quinto rei, João Paulo I. Sexto rei, João Paulo II. João Paulo II, o sexto rei. Sétimo rei, Bento XVI. Bento XVI, o sétimo rei. Aí, lá Apocalipse 17 diz que o oitavo pende para a perdição. Francisco o oitavo pende para a perdição. Então, essa palavra pende para a perdição é o terceiro aspecto do sistema papal. A supremacia do Papa voltou a partir de 2013, com o oitavo Papa. E esse oitavo Papa, o Papa Francisco, daí porque em 2017, Tony Paula falou que acabou o protesto. Ele disse, acabou o protesto. Mas graças a Deus que o protesto não acabou, que Deus está fingindo os 144 mil discípulos para continuar dando protesto. E esta mensagem de protesto verdadeiro não será impedida, por isso que vai enfurecer as nações. Não será impedida por homens nem por demônios. Porque essa mensagem, agora no terceiro aspecto do sistema papal, quando o papado decolar no aspecto final da sua supremacia, ou seja, nos 1290 dias de Daniel 12:11, o papado vai decolar no aspecto final da sua supremacia. E eu vou explicar para você o que é a besta e a imagem da besta. A besta, eu já falei que é o sistema papal. A imagem da besta é a falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa, as igrejas unidas com o Estado,
as igrejas formando os Forli. Forli, antigo fórum da Inquisição, disfarçado de liberdade religiosa. Mas não é liberdade religiosa, é a falsa liberdade religiosa. As igrejas unidas com o papado, comandando o poder civil, os braços de Daniel capítulo 11, para perseguir o remanescente. Porém, os remanescentes não vão temer. Esta mensagem ela vai soar em toda a face da terra. Servo de Deus, com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, sairão a dar essa última advertência. E que advertência é esta? Se alguém adorar a besta, o sistema papal, e receber o sinal da besta, a guarda do dia da besta, que é o domingo, pois o sinal entre Deus e o seu povo é o sábado. O campo da batalha vai estar representado por dois sinais. O sinal da besta, a guarda do domingo, e o sinal de Deus, a guarda do sábado. Todos que obedecerem o sinal da besta, que guardarem o domingo, vão sofrer as 7 pragas do Apocalipse 16. A falsa liberdade religiosa vai ser denunciada. As incursões do espiritismo também. Os progressos papais. Tudo vai ser colocado. Tudo vai ser esclarecido. Para que todo mundo veja de maneira legível os dois caminhos. O caminho de temer a Deus, guardando seus mandamentos. O caminho de adorar a besta, guardando o dia da besta, que é o domingo. Para que todo mundo faça a sua decisão. Deus abençoe que você tenha coragem de obedecer a ordem de Cristo, porque os 10 reis vão pelejar contra o Cordeiro. Que 10 reis? Qual é os 10 reis que vão pelejar contra o Cordeiro? Dando poder para a besta. Primeiro rei. Eu vou dizer para vocês quais são os 10 reinos que vai, os braços de Daniel capítulo 11, que entregaram o poder para a besta por 1 hora. 1 hora em profecia, 15 dias. 15 dias em profecia, 15 anos. Aqui nós não estamos marcando data da volta de Cristo, não. Como os acusadores, o Ministério Popular acusa que nós estamos marcando data. Não. Noé não sabia o dia e a hora do dilúvio. Mas Noé sabia que quando completasse os 120 anos, o dilúvio acontecia. Ele não sabia o dia e a hora do dilúvio. Mas ele sabia que depois de 120 anos, as águas iriam ser derramadas. Nós não sabemos o dia e a hora da volta de Cristo, mas nós sabemos que nós estamos no período que está muito próximo, porque começou em 2013, o último aspecto do sistema papal, que está dominando os 10 reis para batalharem contra o Cordeiro. E 10 reis? Primeiro reino, Estados Unidos, Canadá e México. Segundo reino, toda a Europa. Terceiro reino, o Japão. Quarto reino, África do Sul. Quinto reino, antigo bloco soviético. Sexto reino, divisão sul-americana. Sétimo reino, norte da África e Oriente Médio. Oitavo reino, parte central da África. Nono reino, Ásia. 10º reino, China e Coreia do Norte. Esses 10 reinos vão pelejar contra o Cordeiro. Mas Apocalipse 17:14 diz que o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E com o Cordeiro os seus eleitos. E por falar nos eleitos, os 144 mil tem também um líder. Deus já escolheu o líder dos 144 mil. Quando eu frequentava o sistema da imagem da besta, o número 1, que é a igreja rejeitada, a igreja adventista que foi rejeitada, eles diziam que Dan não vai estar no céu. Mentira! Gênesis 49, 16 a 18. Jacó, na bênção transmitida a Dan, Jacó disse o seguinte:
Dan julgará o seu povo. Gênesis 49, 16 a 18. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E diz que Dan, falando da prudência de Dan, Dan é serpente, morde o talão dos cavalos e faz que os cavaleiros caiam para trás. Pelo poder de Cristo em Dan, porque dia 10 de junho Cristo vai incorporar em Dan, no leão da tribo de Dan, irmão Elias Jonã, pelo poder de Cristo em Dan, o leão da tribo de Judá, Gênesis 49, 9, incorporado no leão da tribo de Dan, Gênesis 49, 16 a 18, vai morder o talão do cavalo preto, que é o sistema papal, vai morder o talão do cavalo vermelho, que é os protestantes apostatados, desviados da fé, vai morder o talão do cavalo amarelo, que é o espiritismo. Mesmo que o cavalo amarelo vai ser permitido matar um quarto da população da terra, com espada que é guerra, como começou na Ucrânia, com fome, quando eles trouxeram a pandemia, eles trouxeram a fome. Com fome e com pandemia, e também com fera, que já começaram a matar com fera. Esses 4 aspectos mais, quem quiser ser salvo, escapar do cavalo amarelo, que é o espiritismo, que é todo isso, pode se colocar ao lado do Cordeiro, porque o Cordeiro os vencerá, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, com o Cordeiro seus eleitos. E falando sobre o líder dos 144 mil, Moisés fala lá em Deuteronômio 33, 22, Dan é leãozinho saltará de Bazã. Como assim? Mas o leãozinho não é Cristo. Jacó não falou na bênção a Judá. Judá é leãozinho, na presa subiste, filho meu. E como é que Jacó e Moisés fala que Dan é leão também? Como nós vamos entender? E por que é que Jacó chama Dan de meu Senhor? O Senhor não é Cristo? É porque Cristo, dia 10 de junho, vai incorporar no seu líder, no último líder. Agora não é mais encarnação, agora é incorporação. Ele encarnou na Virgem. Ele encarnou em Judá. Quando ele encarnou no ventre da Virgem. Ele encarnou em Judá, mas agora ele vai incorporar. E Dan, o leão da tribo de Dan, Cristo vai, por meio dele, bradar como leão, dando a última advertência de Deus ao mundo. A mensagem do terceiro anjo, com a força do quarto anjo. Tudo bem, meu irmão, cuidado. A mensagem do quarto anjo, na força da terceira mensagem. E eu vou recitar para vocês a mensagem do terceiro anjo, que é também luz para os nossos dias. A mensagem do terceiro anjo, que é a luz para os nossos dias, se alguém adorar a besta, o sistema papal, a imagem da besta, os protestantes apostatados, e receber o sinal da besta na testa ou na mão. Testa, símbolo de entendimento, mão, símbolo de trabalho. Se na hora que a besta, colocar a obrigatoriedade da guarda do dia da besta, que é o domingo, se nós guardar o domingo e trabalhar no dia do Senhor, nós estamos adorando a besta. Mas se deveras tememos ao nosso Deus, tememos a Cristo, e então nos arrependemos do pecado, que é a traição da lei de Deus de João. E pela fé clamamos o sangue de Cristo como perdão pelo nosso pecado. Teremos o perdão ao lado do nosso nome e receberemos o poder de Cristo, para não temermos a homem, para não temermos as autoridades, para não temermos a besta, o sistema papal, para não adorar o dia da besta, que é o domingo, para adorarmos ao nosso Pai, que mandou o nosso irmão eterno para morrer em nosso lugar. Não adorarmos a besta. Porque se nós
guardarmos o dia da besta na hora da obrigatoriedade, nós vamos estar sendo acusados pelo céu de traição. Traição ao governo de Deus. A esta terceira mensagem, o quarto da força. O quarto anjo, nós fazemos parte do ministério do quarto anjo. Caiu a grande Babilônia e virou morada de demônio. Falando das igrejas, da falsa liberdade religiosa. Caiu a grande Babilônia e virou morada de demônio. Covil de todo espírito imundo, ave imunda e detestável. Aqui está denunciando a Babilônia. A Babilônia é todas as religiões unidas com o Estado. Por que a besta, o sistema papal, é a besta que dominou os 7 países da Europa? E por que a igreja é a imagem da besta? A imagem porque as igrejas vão copiar o que a igreja católica fez na Idade Média. Assim como a igreja católica matou na Idade Média, as igrejas agora vão influenciar o Estado para matar muitos dos filhos de Deus. Porém, muitos dos que se posicionarão ao lado de Cristo não vão temer as consequências, não vão temer a morte, porque Cristo também vai estar à nossa frente. E aquele que morrer por Cristo terá um grande privilégio. No céu, todos os que morrerem por Cristo vão ter uma borda vermelha ao lado de suas vestes. E aí, todos os que olharem aqueles com aquela veste com a borda vermelha do lado, então entenderão que eles morreram por Cristo. Esta é a última mensagem do Senhor, que receberá o alto clamor, a chuva serôdia, para darmos a esta última advertência sem medo de consequência. Que Deus abençoe. Amém e amém.